Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast. Hoje eu vou falar com Pedro Cortella, que ele é um estrategista de marketing. Então vamos entender um pouquinho mais o que faz um estrategista de marketing. Muito obrigada, Pedro. Pode chamar de Pedro, né? Claro. Obrigado, eu que agradeço, Adriana. Um prazer enorme estar com você aqui. Como eu falei para você antes, né? A gente chegou até você exatamente por essa especialização que você tem. Que legal. De marketing, de estratégia, de ensinar as pessoas, né? Porque a gente está vivendo um momento de tanta rede social que ela tem se modificado muito. Né? Antigamente, há uns anos atrás, né? Uns 10 anos atrás, o Facebook era muito mais fácil de você conseguir seguidores, de você conseguir coisas, como, por exemplo, o TikTok hoje. Ele ainda é mais fácil, é mais orgânico. Mas as outras redes, elas necessitam mesmo de uma estratégia, de entendimento, da mudança de algoritmo que eles fazem frequentemente. Sim. Então, se você puder contar para a gente, né? Como é que é isso, como é que desvenda isso, porque eu acho que todo mundo está super interessado nesse assunto. Sim, que legal. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar com você. Bom que você falou agora no começo que é estrategista de marketing, né? Muita gente usa a palavra marketing digital. E hoje a gente vive no digital, né? Então, falar marketing digital acaba sendo meio que uma redundância. Hoje, a forma que eu apresento pode ser estrategista de marketing, estrategista digital, porque quando a gente vai pensar numa estratégia, a gente quer justamente benefício real a partir do mundo digital, né? Quando você fala que o TikTok é mais fácil, as redes sociais têm alcance orgânico, conseguem trazer mais seguidores, é verdade, né? Poderia existir menos estratégia, mas o meu trabalho é justamente pensar em como todas essas ferramentas que a gente tem hoje, as redes sociais, podem ajudar a gente no mundo real, né? Podem ajudar a gente a ter benefício. Não só seguidores, não só curtidas, mas clientes, conexões, relações, comentários, pessoas interessadas naquilo que a gente fala. É com isso que eu trabalho hoje. Então, conta para todo mundo, né? Como é que começou essa história de você... Eu sei que você abriu tua empresa em 2017. Isso. Mas como é que ela começou? Como é que você, sendo um jornalista, começou a trabalhar com marketing? Sim. Eu sou... E que parecem áreas próximas também, mas também tão são distantes, difíceis, né? Eu sou formado em jornalismo, né? Me formei em 2007, por aí. E eu sempre quis trabalhar com televisão. Meu sonho... Eu sou um jovem dos anos 90, assim, eu era totalmente viciado em televisão, no final das contas. Que legal. E você tem um vozeirão para poder trabalhar, Então, né? eu queria... A princípio, durante a minha adolescência, o meu sonho era trabalhar na MTV. Que nos anos 90 a MTV era aquela coisa descolada, né? CVJ. E eu, quando estava na faculdade, eu consegui, inclusive, ser estagiário da MTV. Eu trabalhei 2 anos lá, de 2005 a 2007. Só que também era um momento em que estava em mudança, né? A indústria musical ela já não tinha aquela força por causa da internet, né? Do Napster, da pirataria que tinha, assim, e a MTV acabou perdendo força justamente com o jovem, porque o jovem passou a migrar para a internet. Aquilo já me acendeu um sinal. Mas naquela época ainda era muito... Né, a internet eu não vi um caminho de empreendedorismo ainda lá também, tão fácil assim. Hoje a gente diz isso para o jovem de 20 anos, em qualquer lugar o geração Z ele vê empreendedorismo, né? Todo mundo acha que vai ser o Zuckerberg hoje. Lá em 2005, 2007 não era tão assim. Então eu consegui seguir no meu sonho de trabalhar em televisão, fui trabalhar com jornalismo e eu fiquei 7 anos na Rede Globo, no Sport TV, Olha, né? que legal. Eu fui repórter lá, né? Cobri Copa do Mundo, Olimpíada, várias competições, futebol bastante, né? Vôlei, etc., porque eu queria mesmo ser repórter, estar lá na frente da câmera, entrevistar, contar história. Esse sempre foi o que me cativou. E era o meu sonho. E eu consegui realmente realizar esse sonho, foi bem bacana. Eu nunca fui um cara muito fã de esporte, mas surgiu a oportunidade lá, através de um processo seletivo que era do Sport TV na época, que você começava como correspondente internacional. Olha né? que legal. Em 2011, isso.
E era correspondente internacional porque eles tinham um projeto de mostrar o esporte pelo mundo num ano em que acontecia um grande evento. No caso, era 2012, que teve a Olimpíada lá em Londres, e eles queriam mostrar como era a repercussão da Olimpíada ao redor do mundo, e eles pegavam alguns repórteres recém-formados, assim, jornalistas com pouca experiência, para mandar para algum canto do mundo com uma câmera, um computador e produzir conteúdo sozinho, assim, né? E você foi? Eu morei no Marrocos e na África do Sul. Olha que bárbaro, que experiência legal. Então eu fui correspondente na África, né? Eu morei lá todo o tempo, deu 8 meses, assim, mais ou menos. 9 meses. E aí foi fantástico, né? Toda a experiência de produzir sozinho, ter o contato aqui com a base também, etc. Depois eu voltei e ainda de 2012 até 2017 eu fiquei na reportagem mesmo de dia a dia de clube, fazendo reportagem para a Globo, para o Sport TV. Só que aí eu achei legal da sua fala inicial, que é justamente esses últimos 10 anos, né? A gente está em 2023. O mundo mudou demais nos últimos 10 anos, né, Adriana? Tipo, super. Coisas que a gente dava como certo, carreiras que a gente dava como certo, né, como era o meu caso. Pô, quando eu estava ali como repórter, eu estava trabalhando num lugar que, cara, quantos jornalistas querem trabalhar na Globo como repórter, né? Eu estava já nesse lugar, assim. Mas, de repente, as coisas começaram a mudar. Em 2012, quando eu fui fazer uma matéria no Corinthians, por exemplo, Adriana, eu ia no dia seguinte na padaria lá, perto de casa, e o chapeiro falava: tava lá no Corinthians, te vi hoje, bacana, que legal, não sei o que lá. Em 2016, 2017, quando eu já estava no final da minha trajetória, eu lembro que eu fiz uma matéria bem grande, encerrando o Globo, o Esporte Espetacular, que é aquele programa de domingo, super prestigiado internamente lá na Globo. E era uma matéria grande, de, sei lá, uns 8 minutos, assim, que é bastante tempo para a TV. E aí, no dia seguinte, nem minha mãe me ligou. Isso era 2016, assim, sabe? Isso, eu percebia que os meus amigos, as pessoas que eu queria que fossem impactadas por aquilo que eu fazia no meu trabalho como jornalista, eles não estavam mais assistindo. Eles perderam a conexão com aquilo que era TV, com aquilo que eu queria. E no final das contas eu entendi que o que eu queria não era simplesmente aparecer na TV. Eu queria impactar as pessoas que são do meu meio. A TV tem muita audiência, mas os meus amigos, os meus parentes, as pessoas que estão se relacionando comigo, naquela época já estavam saindo. Eles só me assistiam quando eu estava numa transmissão ao vivo de um jogo grande, assim, de um jogo São Paulo e Corinthians, um jogo Palmeiras, assim. Aí sim a pessoa te assistia. Só que assim, essa participação do repórter era muito pequena. O que verdadeiramente me dava prazer, me dava tesão, que é o que eu gostava de fazer como jornalista, era a reportagem, né? Era construir uma história e apresentar isso no jornal. O jornal, as pessoas não assistiam. Eu só tinha esse feedback quando eu pegava o link da matéria lá do G1 e postava no meu Facebook. Olha, que daí as pessoas iam pelas redes sociais, ou seja, as redes sociais que eram a nova TV, que é a nova TV, né? Aí eu tinha o comentário, pô, essa ficou bacana, Pedro, legal. Aí eu tinha meus amigos comentando, meus amigos vendo. E eu sempre gostei de tecnologia, assim. Então, assim, quando o jornalista, no primeiro momento, vê a rede social, as pessoas publicando notícia, né? Tudo que a gente vê no mundo hoje. A primeira reação de muitas pessoas nos grandes meios de jornalismo é repulsa, né? Isso aí não é jornalismo, isso aí não é de verdade. Eu sempre olhei com, cara, eu acho que aqui tem um caminho de atingir as pessoas que ele é mais democrático, ele é mais... tem um alcance que pode ser muito maior, dependendo, assim, ao tanto, a atenção das pessoas para onde está. A atenção das pessoas está aqui, né? A gente não sai do lado disso daqui. Isso já foi se mudando nesses últimos 10 anos, mais intensivamente de 2015 para cá, né? Com o 4G, com os celulares com acesso em que qualquer lugar na rua você tem as pessoas olhando para o WhatsApp, olhando para o Instagram, olhando para o que seja Facebook, TikTok, YouTube, o que seja. Em 2017 eu consegui aí negociar com a minha chefia lá do esporte, 2016, que eu queria estudar marketing digital. Queria aí, que eu estava olhando, sugerir projetos que não passavam, né? Sugerir coisas que ali no ambiente corporativo ainda não estavam... A galera acho que não entendia muito bem, assim. Mas eu queria estudar, aí eu fui fazer uma pós em marketing
digital na SPM. E em outubro de 2017, eu fui demitido. Eu não pedi demissão, assim, né? Que hoje a gente vê muitas pessoas pedindo demissão. E eu digo que eu acho que é legal que o seu tema é carreira, né? E eu gosto de falar sobre isso porque eu não tenho nenhum pudor em falar que eu fui demitido. Eu saí num corte, desses cortes da Globo, que sai a matéria no UOL, assim. Foi demitido, tantas pessoas, assim. Saí num corte. E, assim... Até porque está mudando a televisão de fato. Eles também estavam sentindo o impacto disso. Sim. E continuam sentindo. Continuam cortando pessoas ao longo, porque é uma estrutura que não é mais adaptada ao mundo de hoje. Sim. Mas quando a gente fala de carreira, eu gosto de falar isso, que assim, a demissão, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Assim. Era o que eu precisava. Porque eu trabalhava num lugar que todo mundo me olhava, pô, que legal, repórter da Globo. Mas, no fundo, depois eu fui entender que eu não estava feliz. O meu coração já não estava ali. Nos últimos 2, 3 anos, eu já estava fazendo aquilo de forma mecânica, aquilo de forma... sem ter muito cuidado, assim. Então, assim, eu digo, a Globo fez certo em me demitir, né? E eu tenho que dar graças a Deus de ter encarado essa demissão. Eu não senti tristeza, eu senti alívio nessa hora. Que é uma coisa muito louca, né? Como você, ao encarar uma demissão. Por quê? Parecia que eu tinha tirado um piano das minhas costas. Eu já estava olhando para esse mundo da internet, já estava vendo caminhos que poderiam ser para mim, assim. Então, em nenhum momento depois eu fui procurar um emprego. Eu comecei ali uma agência que era focada em construção de perfis em rede social, né? Produção de conteúdo para pessoas, para gente, né? Hoje em dia... tem um monte de profissional de social media, né, que é a função, que é o cara que vai cuidar do seu Instagram, que vai cuidar do seu YouTube, do que seja, das suas redes sociais. Em 2017, isso não era tão comum para pessoas, isso era comum para empresas, né, para as pessoas, a marca tem que ter a presença digital, todo mundo falava, né? Eu fui uma das primeiras agências que tinha esse foco em fazer para pessoas. E por que fazer para pessoas? Porque aí, ao longo de toda essa história, o que a gente não falou, mas que é um tema que eu sempre falo com o maior orgulho, claro, é que ao longo de toda essa minha trajetória eu tinha em casa um dos principais palestrantes e filósofos do Brasil, que é o meu pai, né, o Mário Sérgio Cortella. Eu via o alcance dele crescer ao longo de todo esse tempo que eu estava vendo a internet, estava vendo com esses olhos, e a gente debatia quando eu encontrava com ele, isso aqui está acontecendo, tal. E ele sempre foi muito avesso às redes sociais. Ele nunca quis ter presença digital. Porque ele ficou muito famoso também por causa do YouTube também, né? Eram fãs, eram pessoas que entendiam que ele tinha bom conteúdo e que colocava ali um trecho da palestra dele, um trecho do vídeo, uma fala, uma entrevista. E, claro, ele já era um professor conhecido, um profissional conhecido no mundo formal, na mídia analógica. Assim, ele dava entrevistas em jornal, participava, né, como comentarista, assim, tinha uma coluna na CBN, mas a internet que o popularizou mesmo, que trouxe a figura do filósofo pop, né? Isso exponenciou de verdade. Isso foi acontecendo alheio a ele, não era ele que colocava. Ele nunca teve site. Nunca teve... isso não acontecia por vontade própria. Isso acontecia pela força do conteúdo. Isso acontecia porque as pessoas entendiam que aquilo que ele falava era relevante. É relevante. Então, ao longo das nossas discussões ali, quando chegou aquele ponto em 2017, eu já estava meio que com a ideia na cabeça. Eu cheguei para ele e falei, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui. Isso aqui está acontecendo. E ele não queria de jeito nenhum ter presença digital. Assim. Ele fala... Mas eu criei um argumento para ele, porque naquele ponto lá, já tinha um perfil do Instagram que era feito por fã, com, 100 mil seguidores, que não era do domínio dele. Então as pessoas podiam colocar coisas que ele... como se ele tivesse dito, e é o que acontecia. Textos que não são dele, como se fosse. Né? Opiniões que não são dele, como se fosse, no Twitter, em alguma coisa. Então, eu construí todo um argumento para ele, a gente precisa estar aqui, porque se você não estiver, alguém vai estar e vai estar falando em seu nome. Então, a gente precisa cuidar disso de forma autoral, né? E aí, num segundo passo, aí eu mostrei caminhos que isso aqui não é só
cuidar do que você já tem, ou seja, de livros. Isso aqui é um espaço para a gente ampliar, para a gente chegar a mais pessoas e cuidar justamente do seu legado. Né? Meu pai tem um livro muito famoso que é Qual é a Tua Obra? Sim. Então eu joguei o argumento dele contra ele mesmo. Né? Então vamos cuidar da sua obra aqui também. E aí ele falou, tá bom, você pode fazer isso, só que você faça independente de mim. Eu já tenho muito trabalho na minha vida. Eu não quero mais fazer nada disso, eu não gosto desse negócio. Isso aí, para mim, é uma coisa... você está me vendendo vaga no céu, né? Como se fosse um terreno para depois que a gente morre. Então, assim, você pode fazer, eu te autorizo, a gente vai fazer isso daqui, mas eu não quero ter mais trabalho. Eu já tenho muito trabalho escrevendo livro, dando palestra. Eu falei, beleza. E aí eu construí toda uma estrutura que aproveitava esses trechos que tomava aí. Claro, eu já via nele uma grande oportunidade para ter um case, né, de sucesso. E foi justamente o que aconteceu. Nunca nem nos meus melhores sonhos eu me imaginava que a gente ia chegar tão longe. Né? Hoje meu pai tem lá 8 milhões no Instagram, 2 milhões e meio no YouTube, 5 milhões no Facebook. 2 anos seguidos que a gente ganha o melhor perfil de desenvolvimento pessoal no LinkedIn, né? Premier Best de desenvolvimento pessoal, né? Como comunicador do meu pai. Então, assim, os perfis acabaram tendo alcance e popularizando ele de uma forma muito além do que a gente imaginava. E a gente desenvolveu outras vertentes de negócio a partir disso. Então, ao longo desse tempo, a minha agência, claro, já trabalhei com várias outras pessoas. Marcelo Taz, Valcir Carrasco, Casa do Saber. Aí a gente ampliou também para trabalhar com marcas, né? E outras estratégias de sucesso. Mas eu foquei aí em entender quais são os caminhos do mundo digital que podem, aliado ao bom conteúdo, trazer benefício real. Então, basicamente, essa é a história da minha vida. Qual foi a sua estratégia? Foi fazer os cortes, por exemplo, das palestras já existentes, e aí começar a divulgar para aumentar o número de seguidores e, consequentemente, deve ter gerado mais palestras e mais trabalho para ele. O meu pai nunca teve problema de agenda. Ele já era, desde os anos 90, um dos principais palestrantes do Brasil, e já há uns 20 anos, ele nunca vai falar isso, mas eu falo, ele é o principal. Já há muitos anos, né? Em termos dessa área palestrante, assim, e na área da filosofia, porque ele também tem o trabalho de autor de livros, etc. e tal. Então, assim, mas ele era muito requisitado já no mercado corporativo desde então. Então, esse nunca foi o foco, aumentar o trabalho. Pelo contrário, a gente queria ter um alcance que fosse no digital e o acesso à agenda dele, essas coisas, acabou ficando cada vez mais restrito, assim, né? Porque o meu pai está num momento de pouso, não de decolagem, assim. Ele não quer fazer mais coisas, ele está querendo fazer menos coisas e que as coisas rendam de outra forma, né? Que a obra trabalhe por ele. Então, a minha estratégia lá no início, ela já mudou várias vezes, né? Já foram... A rede social ela muda o tempo todo. Eu tenho um grupo de mentoria que ele é constante, né, chamado Saber Ampliado, justamente por isso. Hoje o Instagram está desse jeito. Aí amanhã eles lançam o Reels. Aí amanhã eles lançam o sei lá o quê, o Stories. Aí o alcance abaixa, o alcance aumenta. Aí vem o TikTok da vida. Está mudando o tempo todo. E a gente tem que se acostumar com isso. Eu falo na minha empresa que todo mundo lá tem que se acostumar, que esse é o jogo. Sim. Por isso que o meu trabalho ele é todo aliado ao conteúdo, ao bom conteúdo. E aí eu desenvolvi, trabalhando não só do meu pai, mas de outros, desenvolvi alguns elementos que formam o bom conteúdo que funciona bem nas redes sociais. Né? Porque o bom conteúdo ele funciona no Instagram, no Reels, né, do Instagram, no Stories, no palco de uma palestra, na rádio, num podcast, numa conversa de bar, num velório. O bom conteúdo ele funciona, sabe? No jornal, uma página de revista. Então, a partir disso, existem caminhos que a gente pode fazer. Mas sim, para meu pai ter um alcance tão grande sem ter que ficar fazendo conteúdo todo dia, ele não sai gravando stories. A gente não tem um canal do YouTube em que ele tem um dia na semana em que, vou gravar vídeos para o YouTube. Não, ele não tem. São sempre pegos nos trabalhos que ele faz. Que ele tem, exatamente. Uma das estratégias é que, assim, hoje a gente já tem uma série de palestras que rodam o Brasil que são abertas com venda de ingresso ao público, né? Como se fosse um show mesmo do Cordel, um stand-up. Nessas palestras, a gente grava todas.
E eu combinei com ele uma coisa que ele faz e que eu aprendi com os comediantes de stand-up, inclusive, né? Todos eles têm canais de YouTube que vão muito bem. A palestra que ele roda a turnê é mais ou menos a mesma, né? É sempre a mesma. Mas os primeiros 10, 15, 20 minutos, ele sempre faz algo de improviso, assim, algo relacionado ao tema quente, algo relacionado ao que está acontecendo, à cidade, até o público ali. Os primeiros 10, 15 minutos, ele cria algo novo ali. Esse material é o que nos rende sempre um material diferente para as redes, sabe? E esse conteúdo, ele vira corte de Instagram, ele vira shorts de YouTube, ele vira um trechinho de 10 minutos para o YouTube, do que seja, mas ele também vira carrossel, ele também é degravado para virar um artigo de LinkedIn, ele também... Então, esse trabalho todo de multiplicação do conteúdo é o que eu me especializei, na verdade. É o que a Sofia, a minha agência, hoje tem pessoas que são dedicadas a isso, a como você transforma uma fala, uma entrevista, o registro de uma reunião, por exemplo, em conteúdo compartilhável, conteúdo que renda nas redes sociais. Se você ver meu Instagram, esse podcast ele vai aparecer em algum momento ali, porque toda vez que eu estou aqui produzindo conteúdo, ou seja, conversando com alguém, isso me serve para minhas redes. Então, assim, o primeiro passo é registrar. A dica para quem está nos ouvindo é registrar o que você faz, né? Eventualmente, você tem reuniões com o seu time na empresa, se você for o líder, se você tiver essa disponibilidade, claro, a autorização das outras pessoas, mas grava a entrevista, não para usar o que as outras pessoas estão falando, para usar o que você está falando. Eventualmente isso na sua rede vai fazer sentido. Depois, quando você volta lá e ouve, às vezes, todo um trecho dá para você tirar e você tem ali um baita post, assim, um baita conteúdo em texto mesmo do que você falou. Essas coisas a gente precisa aproveitar, porque senão a gente morre de estresse, Adriana. O trabalho com rede social é extremamente ingrato. Se você pegar esses influenciadores, todos os grandes, os youtubers, essa molecada que virou youtuber, todos tiveram burnout. Em algum momento você vai ter burnout. Sabe? Porque você não para nunca, porque é 24 horas. Então você tem que ter muito conteúdo para postar o tempo todo. E ninguém tem. Ninguém tem. As pessoas... o algoritmo criado, né? Ele é cruel. Ele vai te demandar sempre mais. Sempre mais. Ele sempre vai te demandar que você retenha mais audiência com atenção em você. Ele quer que as pessoas fiquem cada vez mais vidradas na plataforma. E ele vai te punir quando você não entrega. Ele vai diminuir quando você some, né? E isso é insustentável se você não tem uma cabeça muito boa e uma estrutura e um planejamento muito bom. E aí o que acontece com o influenciador normalmente? Ele é obrigado a produzir conteúdo, e aí a primeira leva é boa. A segunda leva, ele vai ter que buscar mais dentro. E aí vai sair coisa legal. E quanto mais ele cavar, mais ele é obrigado a opinar sobre temas que ele não sabe, a falar bobagem, a entrar em polêmicas que não colaboram em nada. E isso vai alimentar a rede, porque se você não olha de fora e pensa e fala, caramba, aqui eu já estou num tema, o que eu estou discutindo? Para que eu estou nessa discussão? Sabe? É isso que gera o esgotamento das pessoas. Isso as pessoas têm que tomar muito cuidado. Hoje eu acho que a gente já tem um tempo, uma maturação assim, para entender e identificar esses processos assim, quando eles estão acontecendo. Mas muita gente não tem isso. E a gente percebe que cada vez mais você vê menos coisas. Né? Então, por exemplo, eu tinha acesso a um monte de gente, que é inclusive do meu círculo pequeno. Sim. Eu não vejo mais. Vai sumindo, até porque elas não são profissionais disso, não postam. Você não vai ter mais acesso. Então, cada vez está mais difícil de vir para você coisas das pessoas que você se interessa, que foi a origem lá atrás do Facebook, né? Total. Que era Então, isso também é uma coisa que eu acho chata. Chato, porque você tem que... O algoritmo vai aprendendo a partir dos seus hábitos. Então, ele vai te mostrando o que ele acha que você vai gostar mais. Isso não necessariamente é bom, não é o conteúdo mais interessante. Então, às vezes, você tem que dar uma bugada dele, de procurar coisas que são interessantes. Assim. Você tem que deixar o seu algoritmo dentro das redes sociais mais confuso para ele poder te mostrar coisas de áreas diferentes. Assim. Então... E aí, hoje em dia, a gente fala rede social, muita gente mais velha, no nosso caso, acima de 30 anos, entende o Instagram, né? O Instagram acabou virando sinônimo de rede social.
E o Instagram, ao longo do ano passado, em 2022, eles tiveram bastante dificuldade de entender para que lado eles iam, né? O Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, ele começou a fazer mudanças lá para correr atrás do TikTok, que era uma coisa que o público do Instagram, nós, acima de 30 anos, que não quer. Eu não quero um TikTok, eu não quero ficar só vendo vídeo, né? Em algum momento rolou um protesto até ali, por volta de julho. Faço o Instagram voltar a mostrar minhas fotos. Eu vi isso. Eu quero ver conteúdo estático de novo, né? E aí, agora, no começo do ano, no final do ano pra cá, eles realmente retrocederam, voltaram para trás. Então, as fotos têm um alcance grande, os outros tipos de conteúdo. Eu não quero que você fique... Eu quero ver as fotos dos meus amigos, eu não quero que você fique me mostrando coisa que eu não sigo. Pra que você tá me mostrando isso, sabe? Então, assim, o Instagram fez esse movimento pra ir atrás do TikTok, basicamente, né? Que é a rede que mais cresce. Hoje eu estava vendo uma pesquisa de que o TikTok passou o YouTube em tempo que as pessoas ficam consumindo conteúdo, assim, assistindo os vídeos. Realmente, porque o algoritmo do TikTok, ele é muito inteligente. Ele é muito bom em te mostrar coisas que vão te viciar, né? Então, assim, se você vê um videozinho que você gosta, vai mostrar outro igual. Aí vai mostrando outro. Vai mostrando outro. E, de repente, você está lá há 20 minutos assistindo as mesmas coisas, assim, que você não consegue ir além da superficialidade, assim. Então, por mais que ele seja uma rede fantástica hoje, com muito alcance, mais de 1 bilhão de pessoas também está lá, crescendo muito e muito popular entre os jovens e hoje chegando para os adultos também, e bom para negócios também, de alguma forma, eu ainda não me conecto com ele da forma como eu me conecto com as pessoas do Instagram. Sim. O TikTok talvez ele seja bom para conhecer coisas novas ou formatos novos, mas ele é mais difícil de criar conexão com o criador, com o perfil, né? Porque você vê um videozinho no meio de vários outros e são várias pessoas que vão passando isso. Quantas vezes você volta para aquele perfil? Nunca. E segue, e continua, e comenta. Eu acho que o Instagram ele gera ainda mais relacionamento, engajamento. Agora, eu, por exemplo, eu não vejo quase mais televisão. Eu não vejo também. Eu vejo YouTube. Eu assisto YouTube direto. Sim. Eu ponho os temas que eu quero e vou assistindo o YouTube. Assisto muitas palestras, muitos conteúdos, coisas riquíssimas. Então, o YouTube, ele te proporciona isso. E, para mim, é a rede disparado a que eu mais gosto. Sim. Mas não sei aí como é que é da tua experiência, mas para mim é a que mais me acrescenta. Porque eu posso escolher e as coisas vão me gerando, né? Uma sequência de coisas daquele assunto que eu pesquisei. Exato. E ele também teve uma mudança no algoritmo de entender melhor o que era necessário privilegiar dentro de um conteúdo, porque em algum momento o YouTube, ali, nos últimos anos, ele também foi ficando enviesado e ele foi criando uma cultura de alimentar debate que não era o caminho, mas eles fizeram uma correção muito boa e hoje ele é ótimo em recomendar vídeos que agregam mesmo, né? Então você eu costumava chamar de uma YouTube trip, né? Você começa num vídeo e de repente você está em outro, mas são conteúdos ricos que vão te engajando. Ela é uma rede muito boa e dentro de uma jornada de compra, que a gente fala, né? Que é a estratégia de você transformar audiência, seguidores, comentários, curtidas, ou seja, pessoas que não te conhecem, entre pessoas que são potenciais clientes, potenciais negócios, o YouTube, assim como o podcast, ele é um conteúdo de meio de funil, né? Ele é o meio do caminho. Ele é um conteúdo que eu vou buscar o YouTube para ver o podcast da Adriana Felipelli, assim, então eu já te conheço. E ali eu vou passar mais tempo com você, porque ele é mais longo. Né? Eu vou ver um vídeo de mais de 10 minutos ou alguma coisa maior, assim, uma aula completa. O Instagram, ele serve muito bem para conteúdos de topo de funil, né? São conteúdos para pessoas que não te conhecem, que eventualmente curtem uma coisa sua e aí conseguem acompanhar assim, ao longo do dia que a gente tem, da janela de atenção que a gente tem, que é cada vez menor. Ele conhece um conteúdo seu, ele passa a te conhecer, e aí se ele quer saber mais, ele cai no meio do funil, que é o conteúdo de relacionamento mesmo. Eu também comecei no final de novembro o meu canal do YouTube, né, porque o YouTube ele dá muito trabalho, né? Ele é cruel também com o criador nesse caso. Né? Tem um monte de gente que começa canal do YouTube e usa como depósito de vídeo.
Ah, não, gravei essa live, bota lá. Ah, não, fiz esse... Bota lá. Não é. A estratégia para o YouTube, ela tem que ter vídeo toda semana ao longo de um ano, assim. Ele é de longo prazo, sabe? Demora para vir as visualizações, demora para vir um resultado. Ele tem que ter uma indexação, né? Palavras-chave boas. Tem que ter uma inteligência no título do vídeo. Tem que ter uma inteligência na thumbnail, que é a imagem, que é a capa do vídeo. Então, assim, mas ele é muito bom porque ele é de longo prazo e, eventualmente, se você acerta no seu canal do YouTube, ele também é uma fonte de renda de longo prazo, né? Tem vídeos do meu pai, por exemplo, lá no canal dele, que eu criei em 2018, que foram postados lá em 2028 e até hoje dão tantas mil visualizações por mês e eles estão sempre rendendo. Então, são um ativo. É um ativo que fica trabalhando para você, dependendo... De quando em quando entra uma leva de pessoas que vão assistir aquele conteúdo. E vão conhecer meu pai naquela hora, né? E vão me conhecer naquela hora. Vão te conhecer. Então, é uma coisa para trabalhar como um investimento em ações, sabe? Sei. De longo prazo mesmo. E conta um pouquinho, como é que você, por exemplo, vamos imaginar que eu sou um cliente do zero. Uhum. Como é que você faz? Como é que é o teu processo para você desenhar a estratégia digital? Certo. Até para o público poder saber como é que você trabalha. Então, hoje, o meu trabalho ele é mais ligado a infoprodutos, né? A conteúdos que são ativos de informação digital. Muitas pessoas falam curso online, mas não é só curso online. São e-books, são lives, são eventos ao vivo no digital, eventos híbridos. Mas, basicamente falando... coisas que não tem estoque, que não tem uma presença física, né? Não é caneca, não é coisa que você precisa vender. A minha agência mudou. Eu criei uma agência que era focada em serviço e em construção de perfis pessoais. Era uma agência de social media mesmo, né? De estratégia para pessoas impulsionarem as suas redes sociais. No meio do caminho, a gente entendeu que esse era um serviço que, por mais que se a pessoa fosse famosa ou se a pessoa tivesse um interesse em ter as redes sociais, se ela não tivesse no digital um meio de retorno, ou seja, se ela não tivesse um produto, se ela não tivesse um interesse em atingir pessoas na rede social para ter uma realização pessoal, ela desistia. Ou seja, o cara investe comigo, contrata um social media e paga um valor, 6 meses depois ele vê que... é só... Ou vem seguidor, ou vem pouco seguidor, ou aquele resultado não está bom, ele acha que aquilo não vale a pena. Começa a ficar caro. Então, hoje, o nosso trabalho ele é focado em desenvolver produtos, infoprodutos. E as redes sociais são o auxílio para levar pessoas até esses produtos. Ou seja, a gente cria um curso online e faz uma estratégia para que as pessoas entrem e aprendam e tenham um relacionamento com esse curso online e sejam clientes, sejam alunos desse curso. Então, hoje eu não tenho mais o serviço de social media. Tudo que eu faço é consultoria, né? Eu tenho uma mentoria hoje de estratégias digitais, ou então a gente tem parcerias com poucos infoprodutores. Assim, no caso é o meu pai, a gente tem curso com o Karnal, com o Clóvis, com outras pessoas da área de filosofia e outros de outras áreas também, né? A gente faz. Então, quer dizer, você pega esses conteúdos e faz com que as pessoas usem esse conteúdo, mas é diferente de uma agência de marketing digital, por exemplo, que ela está preocupada com performance e tal. O teu caso não é esse. Eu estou preocupado com o performance desses infoprodutos. Sim, exatamente. Mas não é diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Eu não tenho... Por exemplo, uma agência de e-commerce me procura... Eu consigo desenvolver uma estratégia digital para ele, mas não é o que a gente faz, né? O que a gente faz é ligado a infoprodutos. Sim. A minha agência é uma agência de construção de conteúdo de infoprodutos. E hoje a gente trabalha muito mais com projetos selecionados, assim, porque tem a ver muito com o nosso propósito, com a área que a gente entende, que a gente conhece mais. Porque hoje em dia existem muitas agências. No digital existe uma coisa chamada fórmula de lançamento, né?
que popularizou bastante essa questão dos cursos online. Na pandemia explodiu. Agora está um momento de retração, assim como todas as empresas tech, mas é uma coisa muito efetiva para você vender infoprodutos e vender informação. Só que isso deu uma cara para o mercado também, porque quando muita gente entra, ele também a qualidade é mais difícil de manter. Então, ela baixa. Então, assim, as pessoas vendem a fórmula de lançamento, né, ou a fórmula de vender infoproduto como uma maneira de enriquecimento, muito fácil, e esquecem de dizer que a fórmula é excelente. Eu acho que as pessoas que estão ensinando ela, e eu falo sobre isso também com os meus parceiros, com os meus clientes, a gente faz lançamentos, assim, mas não é só isso. O trabalho vem depois, né? Uma empresa que faz lançamentos é uma pessoa que tem um curso, ela não tem um negócio, ela tem um curso. Né? O que a gente trabalha é no longo prazo de estruturação de negócio, e a fórmula de lançamento é uma das estratégias possíveis, legais, bacanas para você construir um infoproduto, para você lançar o curso. Então, quando você, por exemplo, fala o teu é direcionado para conteúdo, como a gente está falando, de infoproduto. É diferente de você ter um cliente, por exemplo, que quer vender uma roupa. Esse cara ele vai procurar outro tipo de agência, inclusive as influencers, né? Sim. Que tem várias agências que trabalham com influenciadores. Exatamente. Mas dentro de uma estratégia de usar influencers, você também tem a construção de uma estratégia digital. Hoje o meu foco no meu conteúdo pessoal é falar muito mais sobre construção de autoridade digital. Isso é muito bom. O que é autoridade digital? É você usar as redes sociais e não só ser usado por elas, né? É ter um perfil que seja coerente com a sua história, que as pessoas entendam como usar aquela ferramenta para a sua carreira, para o seu negócio, seja um negócio de vender roupa, tudo bem, mas as pessoas às vezes contratam uma agência de marketing digital ou uma agência de influenciadores sem entender como ele vai usar aquilo. Então, assim, eu acho que esse é um tipo de conhecimento que todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. Você tem que... Hoje em dia, o currículo das pessoas não é mais um pedaço de papel, é o seu Instagram. Imagina, se eu contrato alguém, eu vou olhar o LinkedIn e vou olhar o Instagram também, vou olhar a rede social, vou olhar qualquer presença digital que essa pessoa tem. Eu acho que qualquer recrutador tem que fazer isso hoje em dia. Ele faz. Claro! Você tem que saber se essa pessoa é legal, se ela tem uma postura coerente, assim. E nesse caso, eu defendo que a pessoa que tem um perfil fechado, por exemplo, não, só uso rede social para os meus amigos. Tudo bem, mas você está perdendo uma chance. Você está perdendo a chance de encantar alguém a partir da sua autoridade digital. Então, hoje, o que eu ensino é construção de autoridade digital, não só em perfis pessoais, mas se você tem uma empresa, você tem que entender para que serve aquilo ali. Conceitos básicos. Você não tem que saber mexer em tráfego, né? Em impulsionamento, em saber as coisas aqui, mas você tem que entender o que o gestor de tráfego faz. Você tem que entender por que um design funciona melhor do que outro. E você não precisa saber mexer, editar vídeo, fazer stories, etc. Assim. Mas, se você souber, você tem aí uma gama de oportunidades que vão te abrir dentro da sua carreira, dentro da sua vida. Então, hoje, o meu foco é mais em autoridade digital. É isso que eu ensino. Agora, me fala uma coisa que eu vejo sempre uma diferença, né? Tem algumas pessoas que elas começam a postar tudo da vida delas, né? Então tem o prato que ela come, a viagem que ela faz, e aí mistura com a questão do conteúdo. Sim. E vira uma coisa assim. Então fica misturado a privacidade com o conteúdo que ela quer fazer. Eu vejo muito isso. Como é que você vê isso? Quer dizer, você acha que essa é a estratégia da pessoa misturar mesmo vida pessoal com profissional? Ou tem as coisas separadas? Você fala só, por exemplo, sei lá, por exemplo, teu pai, ele fala de um assunto, ele não fala da vida pessoal. Não. Ele fala do assunto que ele se propõe a estudar e falar. Eu tendo a fazer a mesma coisa. Eu tendo a não colocar muito da minha vida pessoal ali e coloco muito mais a questão... Assim, mas eu vejo que tem muita disso. Como é que você vê isso como estrategista? Como que a rede responde quando você coloca uma foto junto com a sua filha? Muito bem. São as mais curtidas, as mais comentadas, né? A gente esquece, Adriana, o motivo pelo qual a rede social foi criada. Rede social foi criada para conectar gente com gente. Rede social foi criada para você olhar como é que tá aquele ex-namorado da época da faculdade. Para você ver se a pessoa que trabalhava com você tá em outro emprego, ou engordou, ou teve filho, sabe?
Rede social serve para gerar conexão, para ser social, é rede social. Então, quando eu falo que a gente conseguiu mapear o que faz um bom conteúdo de redes sociais, o primeiro pilar do bom conteúdo é gerar conexão. Você tem que gerar conexão, você tem que conectar com as outras pessoas. E a vida pessoal conecta. E eu sou defensor ferrenho de que não existe o seu perfil profissional e o seu perfil pessoal. As coisas são juntas. Você é uma pessoa. Se você fizer uma bobagem no seu perfil pessoal fechado para os seus amigos, é claro que isso vai refletir na sua vida profissional. Se você cometer um crime, claro. Sabe? Ou fizer uma coisa, uma difamação, ou ser uma pessoa, ser um hater na sua rede. Se você é um hater na sua rede social pessoal fechada, isso vai refletir na sua vida profissional. Não tem jeito, não são coisas separadas. Seres humanos são múltiplos. Então eu estou aqui falando com você sobre marketing digital, só que eu tenho uma filha de 3 anos, eu moro em São Paulo, eu viajo, eu vou a restaurantes, eu como e no meio disso, eu posso dar uma dica de estratégia de marketing digital. Posso dar uma dica para vender mais. Posso dar uma dica de construção de autoridade. Uma dica não, um conteúdo, um ensinamento. Né? Então, o primeiro ponto que eu falo é gerar conexão. Né? O segundo ponto é de produzir conhecimento. Né? Você tem que produzir conhecimento. Que agregue para as pessoas. Que agregue para as pessoas. Ou seja, ensinar o que você sabe. É muito melhor você ser reconhecido pelo que você sabe, como você me deu o prazer de falar que me encontrou pelo meu conteúdo no mundo digital, agradeço muito, mas assim, isso me dá um prazer danado. Seria muito diferente se você me chamasse só por aquilo que eu sou, por exemplo. Eu te chamei porque você tem muitos seguidores e você compartilha a sua vida, ou então... Pessoas bonitas têm muitos seguidores, assim. E conforme elas compartilham mais fotos do dia a dia, ou então geram conteúdo pessoal, assim, que eventualmente gera conexão, mas se isso não for feito da forma de entretenimento, que seja só a vida, só os lugares que as pessoas viajam, só as comidas que elas comem, assim, se for só isso esgota. Né? Essa conexão ela é mais vazia. É muito mais legal você ser conhecido, Adriano, que legal, você ter lá sua foto com a sua filha, só que olha que bacana esse teste que você compartilhou, esse trabalho junto a essa empresa que você compartilhou. Você gosta de ser reconhecida por isso, né? Sim. Da mesma forma que eu gosto de ser reconhecido por aquilo que eu sei. Então, produzir conhecimento, quando você espalha aquilo que você sabe no mundo digital, é aí que volta. É aí que volta aquele feedback que eu tinha lá quando eu postava a minha reportagem. O terceiro ponto, o terceiro pilar do bom conteúdo é entretenimento. Você tem que fazer isso de forma que seja entretenimento, divertida para as pessoas. E entretenimento não é só divertido. Esse papo aqui, ele é um entretenimento. Sim. A gente está numa conversa gostosa aqui, que é um bate-papo solto, que eu estou falando algumas coisas, você fala as outras, isso é... Então não é tão difícil. As pessoas, então vou ter que fazer dancinha. Não é fazer dancinha, cara. Quantos desses vídeos que você assiste no YouTube, quantos são de dancinha? Nenhum. Então, você é uma pessoa muito diferente ou você é capaz de se entreter com boas conversas, com bons conteúdos, conteúdos de educação, conteúdos de conexão? Com certeza. Então, eu até vario, assim, eu tenho algumas coisas de stand-up comedy que eu gosto. Eu adoro também. E tenho canais de filosofia que eu também amo. Então, tem, obviamente, dos 3, né? Os 3 filósofos, mas não são os 3 tenores, são os 3 filósofos. Mas tem o canal da Lúcia Helena lá também, da Acrópole, tem tantos que... Nossa, inúmeros. E não só... Adriana, que seja, que você gosta... E ver um Porta dos Fundos, e ver uma coisa de entretenimento que seja... As pessoas também, a gente esquece que você pega o seu celular, às vezes, para sair um pouco do dia a dia. Então, você também não quer só ficar aprendendo. Você não quer só ficar vendo, é legal, mas hoje eu não tô com saco de ver isso. Eu quero ver umas videocacetadas aqui, sabe? Eu quero ver uns gatinhos pulando e miando. Só que no meio de tudo isso, dessa ferramenta maravilhosa que a gente tem na mão, tem a possibilidade de você aprender. Sim. E os perfis que eu gosto de construir são relacionados a produzir conhecimento, mas existe uma forma de fazer isso com entretenimento. E por último, o quarto ponto é fazer a diferença na vida das pessoas. O bom conteúdo, então, ele gera conexão, ele produz conhecimento, ele entretém e ele faz a diferença na vida das pessoas. Hoje, o que eu entendo como fazer a diferença na vida das pessoas? Não é só você tocar pelo que você ensina, mas você cria um movimento. Quantas coisas a gente tem contato hoje
E a gente sabe, graças à internet. Eu sei o que é o janeiro branco, o outubro rosa, o setembro, não sei o que lá, sabe? Eu sei que existem algumas coisas que as pessoas se ofendem quando eu digo, e talvez eu não deva dizê-las. Eu sei que existem lutas sendo travadas e organizações acontecendo para fazer a diferença. A gente não precisa ficar só dentro da política, mas dentro da sociedade mesmo, né? Do mercado de trabalho, do negócio. Assim, quanto aprendizado a gente tem hoje. E eu sou totalmente contra as pessoas que dizem: o mundo tá chato. O mundo tem muito mimimi. O mundo ficou pior. Cara... Todas as épocas as pessoas falavam todas as épocas as pessoas falavam tá mudando muito. Exato. Você olha 100 anos atrás, nossa, tá mudando muito. Nossa, as pessoas estão perdendo pudor. Nossa, as pessoas... E aí eu fico pensando assim, poxa, será que hoje eu tenho a noção que eu não tinha, porque a rede social não existia, que várias pessoas têm percepções diferentes do mundo. Isso é ruim para mim? Não. Conhecimento não é um saco sem fundo. Eu quero cada vez mais, sabe? Se hoje eu tenho contato com as mais diferentes pessoas que mostram para mim que elas podem ter percepções mais diferentes do mundo, a gente descobre umas coisas muito loucas. Tem gente que acha que a Terra é plana, né? E tem gente que acha que sei lá, que várias coisas que eram dadas como certas não são... Por que essa pessoa está pensando isso, né? Como que a rede social... o maluco daqui se encontra com o maluco dali e eles vão fazendo um grupinho e a bolha vai surgindo. E assim... E quem é inteligente, eu digo assim, não é só quem é inteligente, isso é uma forma talvez não tão correta de dizer, mas quando a gente fica atento a isso, a gente percebe que tudo é bolha, né? Isso aqui é uma bolha. Então, assim, entenda que existem outras pessoas que estão alimentadas com outras informações, com outros negócios, e você não tem que combatê-las a princípio, você tem que entender que às vezes aquela ótica é outra. E hoje o mundo digital nos deu contato com milhares de bolhas, a gente está sempre esbarrando uma. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai brigar com todas, e é isso que acontece eventualmente. Esse é um dos problemas das redes sociais. Mas é uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem lidar com as polaridades. Das pessoas terem empatia. Porque você está falando da mesma coisa, mas ouça o argumento do outro, né? Porque você ouvindo o argumento do outro, você pode construir melhor até a tua posição, até validar. Sim. Porque você também pode ter construído a sua posição num momento lá atrás que talvez não seja mais válido hoje. Claro. E as pessoas têm medo de mudança, né? Todo mundo tem medo de mudança. Eu adoro mudança. Eu gosto de entender, caramba, que coisa louca. Todo ano eu vou para um festival de inovação que acontece nos Estados Unidos. SXSW. É 4º ano que eu vou agora de novo. E eu adoro, porque é lá que eu vejo... Putz, eu lembro que ano passado teve uma mesa lá com as meninas de 20 anos de TikTok, né? Todas as 3 TikTokers, assim, com conteúdos... nada a ver com dancinha, assim, totalmente diferentes. E uma delas, ela falava, não, eu sou mais velha, eu tenho 25 anos, e eu lembro, porque eu testemunhei a morte da televisão. Eu lembro quando era criança que as pessoas ainda assistiam TV. Olha só que engraçado. Ela falou, assim, do auge daquela experiência de 25 anos, assim, sabe? Eu falei, você testemunhou a morte da TV, que legal. Mas... esse negócio da polarização e do mundo mudou é exatamente o que você falou. Isso sempre aconteceu e acho que eu sou um romântico. Eu acho que a única forma que a gente sai disso é com educação, com informação. Quem tem informação, quem consegue pensar criticamente sobre as coisas, não cai em fake news, não cai em bolha de desinformação. Mas sabe? É porque vai buscar informação de fato. Eu falo que tem uma geração, ele é mídia, sabe? Sim, assim, de manchete. Só da manchete ele já acha que está sabendo, mas você precisa tomar cuidado, precisa ver quem que escreveu, como que foi, o que é isso, qual é o fundamento. Não é só você chegar e ver, eu vi uma manchete e já começar a multiplicar já repassa, né? O que vale é a manchete. Adorei esse termo, geração Elemídia. Vou usar. Não é? Porque é só assim, só ter o tempo de ver o que estava no elevador. Claro. E já acha que está informado. Não está.
Há muitos anos atrás, meu pai ainda falava da miogização das relações, né? Que era um miojo ficar pronto em 3 minutos, né? Ele falava que tudo virou miojo, tudo... E hoje em dia menos, hoje em dia é 15 segundos, que é o tempo do Stories, né? Antigamente a gente falava que as pessoas, ainda o tempo de atenção tinha diminuído de 45 minutos, que era o tempo de uma aula, né? 50 minutos, para 3 minutos. Hoje em dia é muito menos que isso. Menos. Se você não coloca um vídeo que engaja... Né, no seu Reels, no TikTok, que ele não seja interessante, ter uma imagem ou uma frase chamativa, um negócio nos primeiros 3 segundos, acabou. O dedinho sai, o dedinho passa. A gente não está mais vendo vídeos, a gente está sempre vendo o próximo vídeo. Eu não quero ver o seu conteúdo, eu quero ver o próximo. É sempre sobre o próximo. Essa... ferramenta que eles criaram eterna, né? A sua timeline é eterna. E ela foi feita para parecer eterna. Para você, sempre que passar o dedo para cima, vai ter alguma coisa nova. Isso pode ser uma prisão. Né? É uma armadilha. É uma armadilha. E como você sabe, né, a gente tem muitos estímulos mentais com isso. Sim. Então, as pessoas vão se viciando, de fato, nesse aspecto. E aí, se você deixar, ela não constrói mais nada. Ela não lê, não pode desviar do trabalho. Total. Mas eu acho que a gente tem que... De novo, quando eu tenho essas discussões, eu falo... Tá, mas qual que é a saída? Porque a gente está vendo o caminho que o mundo está tomando e a gente está vendo como as pessoas estão tendo uma atenção menor, elas estão se viciando nisso. Então, a saúde mental é um dos temas mais importantes, eu acho, do futuro e do penso da minha filha, do presente, das relações humanas que a gente tem hoje. Porém, o que eu sei, a gente não vai voltar. Não. A gente não vai jogar fora o celular e deixar de lá. Ah, não, agora a gente vai voltar a ler jornal, vamos ver TV de novo. Então, não vai acontecer. Então, a única forma da gente sair disso daqui é com educação e de entendendo como funciona aquilo. E usando aquilo a seu favor. Usando aquilo para obter benefício real. Né? Eu sempre faço a pergunta, você usa ou você é usado pelas redes sociais? Você usa, ou seja, você consegue obter benefício de lá, ou você é só dado, você é informação, você está lá alimentando um algoritmo para ele te mandar mais oferta e mais coisas que você pode comprar, entender e ficar melhor a partir da sua experiência. Porque você acha que a rede social é de graça. Essa frase é clássica, né? Mas, na verdade, o seu tempo que é o jeito que você está pagando aquilo, né? Então, assim, não é de graça. O seu tempo é valioso. A sua atenção é valiosa. Tem alguém pagando. É que nem era na televisão. Tinha alguém pagando. No caso, quem está pagando é a gente. É a nossa atenção. E, claro, tem os anúncios ali. Sim. E é ótimo você trabalhar com anúncios. Eu adoro, né? Impactar pessoas que você sabe que estão mais interessadas no seu negócio, no seu conteúdo, é uma das maravilhas do mundo digital. Isso não pode acabar. Mas você teve... Eu acho que o mundo digital deu acesso a muitas empresas que não tinham condição de fazer um anúncio na Rede Globo, que é milhões, a ter visibilidade, a terem chance de poder vender os seus produtos, de atingir as pessoas. Eu acho que é uma democratização muito bacana nesse ponto. Eu acho total. É a democratização não só da informação, mas da comunicação. Da economia, né? Também. Da economia também, exatamente. E a possibilidade de você segmentar, que é o mais legal. Assim. Então, assim, para que eu vou vender absorvente, que seja, né? Que é um produto que me veio à cabeça que atende metade do mundo, né? Sim, exatamente. Sim. No horário nobre de uma televisão. Se metade daquele público não vai usar aquele produto. Se eu posso falar só com as pessoas que vão usar aquele negócio, né? Porque esse é só o exemplo mais clássico, mas no detalhe você chega muito mais, né? Muito mais específico. Então, assim, se eu sou um fazedor de caneca, de podcast, com quem que eu vou falar? Com as pessoas que têm podcast. Então, Sim. assim, eu vou anunciar para quem tem ali aquela palavra-chave em algum conteúdo. Isso é possível nas redes sociais. Então, assim, os nichos vão se abrindo, assim, né? E hoje a gente vive um momento que ele é super propício ao empreendedorismo e às pessoas que estão dispostas a entender que o mundo está mudando, como você falou, e que nos próximos 10 anos
A maioria das profissões vai ter uma adaptação que às vezes vai ser irreversível mesmo para várias. Então, assim, a gente precisa manter a cabeça aberta para ficar atento e agarrar a chance quando ela aparece, sabe? E aí você vê, por exemplo, a inteligência artificial no chat. No chat GPT. Exatamente. Então, você vê que já está aí. Já está aí. Antes você ia no Google lá, pesquisava, saía, sei lá, 20, 30 sites do assunto que você está pesquisando. Hoje não, o cara já conversa com você, já vai num papo reto ali, ele já fez toda a triagem, ele já está lá. É outra coisa, quer dizer, cada vez mais mastigando para você as coisas, né? Então, você tem uma gama de escolhas absurda. Sim. Só que a escolha parte do princípio de que essa escolha vem de mim. Se eu não tenho um conteúdo para saber fazer essas escolhas, nesse mundo de tantas possibilidades, eu me perco. Eu me perco de mim, eu me perco dos meus objetivos, eu não sei para onde eu vou. Então, essa responsabilidade da escolha no mundo de muitas possibilidades, ela é muito importante do indivíduo. Daí eu falo até do autoconhecimento. Sim, você precisa se conhecer. Mas é isso, Adriana. Porque senão você não sabe o que você quer, o que é importante, o que é relevante, para onde que você vai, qualquer coisa te leva. E aí, nesse momento, o apelo das redes sociais é muito forte para você perder o seu tempo. E a gente vive muito o lado negativo do Instagram, das redes sociais, é que ele é um mundo pautado em comparação, em ostentação. E para as pessoas perderem o foco e entenderem que... Ou seja, a gente tem cada vez mais dificuldade das pessoas de enxergar a longo prazo, né? Se o cara de 20 anos está vendo lá um monte de gente ganhando milhões com 20 anos, ele não quer mais entrar numa empresa e construir uma carreira ou abrir uma empresa e construir uma empresa. Ele quer que tudo seja no pensamento startup, no pensamento rápido, assim. Isso é muito danoso, porque a gente perde a vida humana está ficando cada vez mais longa, né? A gente vai a 85, 90, 100 anos. E aí? E aí o cara acha, com 20 anos, acha que porque ele tentou 3 vezes e quebrou, deu errado, ele não presta, né? Porque tá todo mundo lá no Instagram mostrando o que é um recorte da vida e as pessoas confundem aquilo com realidade, né? O Instagram, a rede social, é uma edição da vida. E é você o editor. Você escolhe o que vai ser postado ali. E você vai escolher o que é bom. Na verdade, é um filme. É um filme. É um filme, não as cenas de fotografia que estão ali. Então, só que as pessoas não veem o filme. Não. Elas só veem as fotografias daqueles momentos especiais. Agora, o momento do filme, que choveu, que fez frio, que você escorregou, que não sei... Aquele não tá lá. Não tá lá, exatamente. E às vezes tá, mas para gerar uma conexão, assim, né? Que é aquele ponto principal, assim. Quando você compartilha perrengue e quando você compartilha vida pessoal, geralmente funciona, mas... tem que tomar cuidado. Às vezes, mesmo o compartilhamento do perrengue não é o perrengue real, é a sua versão de como foi aquela história. E tem que ser assim. Eu não digo que é um mundo falso, mas muita gente usa de forma falsa. Então, é o cara que aluga uma casa lá em Alphaville para fingir que é dele, que aluga um carro importado, uma Ferrari para tirar uma foto, para levar as pessoas e ter like e viver uma vida de mentira dentro do digital, assim. Eu não sei como dorme à noite, mas assim, não é isso que eu acredito que é a maturidade das redes, né? Não é isso que eu falo quando é construir autoridade digital. Não quer dizer que tudo o que você vai colocar nas redes sociais tem que ser exatamente como aconteceu. Claro que vai ter uma edição, mas que ela seja coerente com aquilo que você é, com aquela sua verdade e com o seu autoconhecimento, né? É isso aí. Olha, eu sempre assim, é tão gostoso conversar que eu nem vi, passou uma hora aqui do podcast. Você tem alguma mensagem final que você queira deixar para as pessoas ou até para as pessoas que querem até procurar a Sofia? Procura o meu Instagram, né? Minha comunicação está focada no Instagram, Pedro Mota Cortella, né? Tudo junto. Tudo junto. Quem quiser aprender mais, eu tenho um grupo de estratégias digitais, né? Que é a minha mentoria chamada Saber Ampliado, que é justamente para a gente abrir a cabeça, né? Para encarar as redes sociais. E aí como funciona essa mentoria? Essa mentoria a gente tem encontros quinzenais, né? Comigo, em que a gente fala sobre estratégia, sobre construção de autoridade. Eu compartilho estratégias que a gente está fazendo nos projetos da Sofia e também nas minhas redes. E
e eu dou de volta, escuto o que está todo mundo fazendo. Então, eu acho legal porque lá tem profissional de todo jeito. Tem gente com doutorado, mestrado, que tem um perfil meio parecido com o meu pai, sempre foi avesso às redes, mas entende que agora tem que produzir. E gente com pequenos negócios, social media, designer, profissional liberal, assim, pessoas que estão lá se encontrando. Porque, Adriana, por mais que a gente está aqui conversando 1 hora sobre rede social, esse papo aqui que eu tive com você é o meu negócio. Então, eu converso um pouco mais sobre isso. Só que as pessoas, todo mundo precisa estar no mundo digital. Só que você não vai conversar isso com o seu marido, você não vai conversar com o seu colega de trabalho, eles não estão interessados em falar isso. O que eu quis criar ali é um espaço de troca em que eu trago convidados, pessoas que têm experiências diferentes, porque eu sou contra o guru de internet que fala isso é certo, isso é errado. A gente está testando um monte de coisa. A única coisa que o guru hoje pode falar, na minha opinião, é assim, para mim funcionou assim. Eu fiz isso e está funcionando assim. Você pode testar com você. Mas não é certeza que vai funcionar com você. Sabe? Essa é a diferença ética que eu acho fundamental para a gente ensinar alguma coisa que está sempre mudando. Trocando o pneu com o carro andando, sabe? Inclusive, por exemplo, profissões liberais, que antigamente elas não faziam anúncio, hoje elas fazem. Tem que fazer. Então, hoje faz o médico de várias categorias, faz os psicólogos, faz advogado. É incrível. Total. Mas isso era uma coisa que antigamente era proibido. Você sabe que você estava falando da história do chat GPT, né? Desse negócio da inteligência artificial, que é realmente, do final do ano para cá, de 2022 para cá, a inteligência artificial ficou um pouco assustadora, né? As pessoas postaram aquela foto do Lensa, que é super bonita, né? Que parece uma pintura. O ChatGPT escreve textos e eu fiz uma experiência que eu queria contar, que é eu cheguei no meu grupo, que eu ainda tenho um grupo com os meus amigos que são repórteres, né? E eu perguntei, qual foi a reportagem que você fez ontem? Qual foi o VT? Aí ele falou, fui lá no Corinthians e entrevistei o Maicon, sei lá. E eu gravei a tela, fui lá no ChatGPT, cria uma reportagem para o Globo Esporte sobre uma entrevista do Maicon do Corinthians. Eu ChatGPT. Aí, claro, veio cheio de imprecisões, assim, né? Mas o texto grosso parecia muito uma reportagem que qualquer colega jornalista faria ali. E é de qualidade, pelo que eu vi. Claro, assim, existem várias imprecisões, né? Dados, assim, que são feitos. E aí, o pessoal falou, mas isso aí tá tudo errado, não sei o que lá, que absurdo, não sei o que lá. Só que eu tive uma impressão, Adriana, que a pessoa que está reclamando das imprecisões do ChatGPT hoje é o taxista reclamando do Uber há uns anos atrás, que não tinha segurança, sei lá o quê, entendeu? É a Blockbuster reclamando do Netflix nesse primeiro momento. Então, assim, é claro que os jornalistas serão necessários, mas tudo isso tem a ver com o que a gente falou, assim. Então, a mensagem final produza bom conteúdo, melhore o seu conteúdo, porque a educação é a única saída. A gente só vai se diferenciar a partir das coisas que a gente sabe. Muito bom. Adorei te conhecer. Prazer Você é uma simpatia. Imagina. E aí fala de uma forma fácil, todo mundo consegue entender. Muito legal. Muito obrigada aí pelo seu tempo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Então, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente em mais um podcast. Espero vocês até a próxima semana. Até lá.